Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, não importa o que você conquiste, o que você faça, nunca é o suficiente. Como se estivesse sempre correndo atrás de uma linha de chegada que se move, e em algum momento, no meio da corrida, você percebe que está sozinho, com um vazio no peito que não sabe nomear. Eu conheço bem essa sensação. Vivi com ela por décadas. E não é sobre não ter coisas, ou não ter um bom emprego, ou uma família. É sobre algo muito mais profundo, um buraco que a gente tenta preencher com tudo, menos com o que realmente importa. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não estou aqui para te ensinar nada. Estou aqui para te contar uma história. A minha história. Uma história que levou 70 anos para ser compreendida, para ser sentida de verdade, sem a capa de "tudo está bem". Eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás de aprovação, de reconhecimento, de um tipo de sucesso que me disseram que era o único caminho para a felicidade. E por muito tempo, eu acreditei nisso com todas as minhas forças. A verdade é que nós, homens, fazemos isso. Muitos de nós. A gente aprende cedo que para ser homem, para ser valioso, a gente tem que ser forte, tem que ter, tem que conquistar. E a gente veste essa armadura, essa máscara de tudo sob controle, e segue em frente, sem questionar o que está acontecendo por dentro. A gente se acostuma a sentir uma vergonha silenciosa, uma culpa sem nome, por não sentir o que deveríamos sentir. Por não estar feliz com tudo o que construímos. E esse vazio, essa dor sem nome, vira um companheiro constante, que a gente tenta ignorar ou anestesiar. Para mim, tudo começou com meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas de expectativas imensas. Lembro-me dele, sentado à mesa, com o jornal aberto, e eu, um menino de uns 7 anos, mostrando meu boletim. Eu tinha tirado um 9 em matemática. Orgulhoso. Mas ele mal olhou. A frase que me marcou para sempre veio em tom baixo, quase um murmúrio, mas com o peso de uma sentença. O filho do seu tio, o Carlos, tirou 10. Ele é melhor que você. Não houve abraço, não houve incentivo. Apenas a comparação, a sensação de que eu nunca seria bom o suficiente. Que o amor, a aprovação, eram algo a ser conquistado, e mesmo assim, sempre haveria alguém melhor. E assim, eu aprendi. Aprendi que para ser visto, para ser amado, eu precisava ser o melhor. Eu precisava ter mais. Eu precisava provar. E essa foi a raiz de tudo. A semente do vazio que cresceria comigo. Passei minha juventude estudando, trabalhando, subindo degraus. Cada diploma, cada promoção era um tijolo na minha muralha de suficiência. Eu me tornei um executivo de sucesso, com um escritório no último andar de um prédio imponente na cidade. Lembro-me do dia em que fui nomeado diretor. Aquele cargo que eu perseguira por 20 anos. O auge, a sala cheia de pessoas, aplausos, champanhe. Eu estava lá, no topo. E naquele momento, enquanto todos me parabenizavam, eu senti nada. Não era felicidade, não era orgulho, era apenas um silêncio oco, um vazio ainda maior do que antes. Eu tinha tudo o que a sociedade me dizia para ter, e me senti mais distante de mim mesmo do que nunca. A vergonha de ser um impostor, de não sentir o que devia, me sufocava. Esse padrão não ficou só na minha carreira. Ele se estendeu para os meus relacionamentos. Eu me casei, tive filhos. Mas a mesma dinâmica se repetia. Eu tentava ganhar o amor da minha esposa, dos meus filhos, através de provisões, de ser o provedor perfeito. Eu não sabia como me conectar de verdade. Como estar presente, vulnerável. Eu tentava resolver os problemas deles, consertar as coisas, porque era o que eu sabia fazer. Era a minha linguagem de amor, a da performance, da solução externa. Mas a proximidade emocional, essa me escapava. Meus filhos cresceram com um pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Uma sombra. Eu via neles a mesma busca por validação, a mesma dificuldade em expressar o que sentiam. E a culpa me corroía por dentro. A dor de repetir o ciclo era imensa. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele era um ano mais novo que eu. Ele também cresceu com um pai que exigia perfeição. O Carlos passou a vida inteira correndo atrás de mais dinheiro, mais poder. Aos 60, ele ainda estava comprando carros esportivos, fazendo viagens extravagantes, sempre em busca de um novo pico. Ele me ligava, sempre falando sobre a próxima grande coisa. Mas eu ouvia a mesma inquietude na voz dele, o mesmo vazio que eu sentia antes. Ele estava sempre um passo à frente da felicidade, nunca realmente a alcançando. Por outro lado, eu tinha o João.
O João era um colega de trabalho que, aos 50, decidiu largar tudo e abrir uma pequena marcenaria. Ele não era rico, não tinha títulos. Mas quando eu o visitava, ele estava em paz. Ele estava presente, com a madeira, com as mãos, com a família. Ele me contava sobre a alegria de ver uma peça tomar forma, sobre o cheiro da madeira. Ele não estava buscando mais, ele estava simplesmente sendo. E eu via nele algo que eu desesperadamente queria para mim: a suficiência de estar vivo, de ser quem ele era, sem ter que provar nada. Levei anos para entender que a liberdade não é a ausência de limites, mas a ausência da necessidade de provar algo. A suficiência não é ter tudo, mas sentir que o que você tem, quem você é, já é mais do que suficiente. Presença, para mim, se tornou a capacidade de estar no agora, com o que é, sem tentar mudá-lo, sem julgá-lo. É sentir o cheiro do café, o calor do sol, a textura da grama sob os pés. É estar inteiro, aqui, agora, sem a sombra do passado ou a ansiedade do futuro. Por que a gente continua correndo? Por que a gente continua buscando lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro? É o medo profundo de não ser visto, de não ser amado, de ser insignificante. O medo que o meu pai plantou em mim, e que muitos de nós carregamos. É a voz que diz: se você parar, você desaparece. Se você não for o melhor, você não vale nada. Essa voz nos mantém em movimento, nos mantém na gaiola da performance, mesmo quando a porta está aberta. Mas e se você não precisasse desaparecer? E se você já fosse o suficiente? E se a sua presença, a sua essência, fosse o seu maior valor? Eu sei que é difícil. Eu sei que a vergonha, a culpa, o vazio, podem ser companheiros pesados. Mas permita-se olhar para dentro. Permita-se sentir. Permita-se parar de correr, mesmo que por um instante. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ter mais. Você só precisa ser você. E isso, meu amigo, já é imenso. Se isso ressoou em você, talvez haja alguém que precise ouvir isso. Um amigo, um irmão, um pai. Compartilhe, se sentir que deve. Às vezes, a maior ajuda que podemos dar é apenas mostrar que não estamos sozinhos nessa caminhada.